Ó, esse é um vídeo que a gente está gravando para o curso de constelação online do Imensa Vida, que é um curso colaborativo. E eu convidei a Ana Luísa Viana, está aqui com a gente. Ela é terapeuta ocupacional, já bem estabelecida em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem uma grande história aí na área da terapia ocupacional. Ela e o marido dela têm a Terra da Sobriedade, né? Tem uns 20 e poucos anos, né, Ana, que funciona Tem. esse serviço com dependentes químicos em Belo Horizonte. Se quiser falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. Né? Bem, é isso que você falou. Eu sou também, para complementar, né? Eu sou mãe de 5 filhos, já Uhum. adultos, tenho 2 netas e tenho bastante experiência com famílias e atendimento de famílias e atendimento de pessoas na área de saúde mental também. Uhum. E eu tenho uma especialização em prevenção e tratamento de dependência química e gosto muito de estudar a área da saúde, o ser humano. E agora tenho me interessado muito pelas constelações também, e é tanta coisa boa nessa vida que eu fico até um pouco perdida de quanta coisa estudar, né? É por isso que eu estou aqui. A gente tinha que ter um dia de umas 72 horas, né, Ana? Pra gente poder falar. É difícil escolher tanta coisa boa, né? Também comer um pedacinho de cada uma é bom É, também, né? Poder experimentar várias coisas diferentes e de repente naturalmente a gente vai descobrindo algumas. Importante é a gente experimentar, eu acho. E aí, à medida que a gente experimenta, a gente vai vendo aquelas que a gente se identifica mais, né? aham. E vai pegando um belisquinho daqui e outro dali, né? É, Então, a Ana cedeu esse atendimento, gente. Ela vai trabalhar com a gente aqui uma questão pessoal. Ela gentilmente abriu essa possibilidade da gente estar gravando para outros consteladores verem como é um atendimento mais no formato das novas constelações, que é sem bonequinhos, sem âncoras, à distância, né? Então, sinta-se dentro de um curso do Imensa Vida, Ana. ah, que bom, bem bom. No curso presencial a gente se constela também, todo mundo assistindo, né? Porque é algo que a gente vê que se aprende fazendo, né? A gente pode ler todos os livros, mas tem que ter a Sim, prática, né? A gente tem com que certeza. observar. Então, é isso. Conte sua questão. O que Bem, você quer trazer? eu agradeço muito essa oportunidade, espero que as pessoas aproveitem, que eu possa contribuir, né, com o que eu vou receber, com essa ajuda que eu vou receber do Pedro, que eu também possa ajudar vocês, né, a esclarecerem as dúvidas de vocês, como eu tenho as minhas também. Bem, o que eu pedi ajuda para o Pedro foi. Também eu queria falar como é que eu conheci o Pedro. Pedro é amigo do meu filho, dos meus filhos, mas mais de um filho, que é o meu terceiro filho. E ele me ajudou na gestão administrativa financeira da organização social, né, que eu era dirigente, eu era gestora, e ele foi diretor administrativo financeiro e me ajudou demais, me ensinou muito, aprendo até hoje com ele, Eu e aprendi. acho que aprendeu muito também, né, Pedro? E a gente fez uma boa amizade, depois nós continuamos mantendo essa amizade que eu prezo muito e tenho muita confiança nele em todos os aspectos e a gente troca muita experiência, eu acho isso muito rico e, e por isso que eu pedi ajuda a ele como constelador e como amigo, e como uma pessoa que conhece o meu trabalho, uma parte do meu trabalho, né? Eu estou com 58 anos e, como ele falou, eu sou formada em terapia ocupacional e eu já fiz várias especializações por causa da história de vida, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu queria trabalhar com crianças. Então, eu estudei muito a infância, o desenvolvimento infantil, foi o foco dos meus estudos durante toda a minha faculdade. Eu já entrei na faculdade com essa expectativa, então eu estudei muito. E aí assim que eu fiz estágios na área de hospitalização infantil, que era o meu objetivo de trabalhar dentro de hospital. Eu queria ser uma terapeuta ocupacional clínica hospitalar. Uhum. E fui estagiando, estudei muito e trabalhei durante os primeiros anos de formado.
e dentro do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, na hemodiálise, na oncologia, uma série de neonatologia, sabe? E aí eu tive, ao longo da minha faculdade, o meu primeiro filho nasceu na faculdade, logo em seguida eu formei em 85, em 88 nasceu o segundo, eu perdi um bebê entre esses dois, e que também, como a partir das constelações, eu comecei a reconsiderar essa criança que foi, né, que eu perdi, eu fiquei grávida com o Dil, então estou num processo de escolher um nome e de poder incluir essa criança na história da família, sabe? Sempre foi incluída, mas não tinha nome, a gente não considerava em uma série de coisas. Então, aí, em 88, nasceu meu segundo filho, depois foi 88, 89, 90, 91, 92, aquele tanto de menino. Então, e nesse período das crianças pequenas, eu tive 3 problemas de saúde, tanto eu tive hepatite, e aí um dos meus filhos pegou hepatite comigo, por causa do hospital, e um outro teve meningite. Então, eu fiquei muito impressionada, e também, como eu tinha muitas crianças, eu comecei a ter que conciliar a profissão dentro do hospital com as crianças e essa questão da contaminação para lá e para cá, né, de crianças. Então, e aí quando veio o 5º filho, depois meu marido fez uma vasectomia no 4º filho, e assim mesmo eu fiquei grávida do 5º filho, e que se chama até Ângelo, porque eu falei, nossa, esse menino veio porque veio mesmo, então esse vai chamar Ângelo. E aí, com 5 filhos, eu parei de trabalhar, porque eu não dava conta de conciliar o trabalho. Eu larguei o hospital logo depois do 3º filho, depois da meningite do meu 2º filho e da hepatite do 3º, e fiquei, então, por conta das crianças em casa, só com um consultório particular, que foi um consultório que eu comecei desde que eu me formei e não parei até hoje, que é um atendimento na área de saúde mental, né, trabalho com neurose, psicose, esse tipo de coisa. Aí, então, essa primeira ideia e minha primeiro estudo de desenvolvimento infantil, eu não cliniquei mais nessa área, mas me serviu para o resto da vida, é um diferencial que eu trago hoje, porque eu compreendo o desenvolvimento humano de uma forma muito satisfatória. Aí, quando eu fiquei, então, uns 4 anos com 2 pacientes só no consultório, e eu considerava quase que eu não trabalhava, porque eu ficava muito em casa, né, e cuidava das crianças e essas coisas. Aí, quando o meu 5º filho nasceu, 1 ano ou 2 depois que ele nasceu, eu precisava retomar o mercado de trabalho, mais do que nunca trabalhar, porque aí eram 5 filhos e muita dificuldade financeira. E aí eu olhei para o mercado e falei, bem, eu preciso estudar para voltar a trabalhar. Então, eu fiz uma pesquisa de mercado, meu avô, na época, era até vivo, e ele era economista e gestor de várias instituições financeiras, auditor da universidade também, e eu junto com ele conversando sobre perspectiva de futuro, ele me orientou a fazer um curso na Fundação João Pinheiro sobre envelhecimento populacional. Era, na verdade, a Fundação João Pinheiro com o IBGE apresentando os estudos de projeção populacional para 2025, que hoje é o que nós estamos aí vendo. Então, foi muito bacana. E aí, eu sempre gostei muito de velho, porque a minha família é muito longeva, e eu adorava, sempre gostei de conversar com os idosos e tal. E aí, eu, então, fiz esse curso, gostei demais, e comecei, então, em São Paulo, uma especialização em geriatria e gerontologia. Na verdade, não chegou a ser uma especialização, na época foi um curso de atualização. Ele era uma carga horária um pouco menor do que a especialização e não tinha o trabalho de conclusão de curso. A diferença era essa, sabe? Mas a visão geral e tal. Então, eu fiz esse curso em São Paulo, eu fui durante 1 ano e meio, nos finais de semana, para São Paulo, meu avô me ajudou, e aí eu estudei geriatria e gerontologia, e continuei a clinicar no consultório, mas agora atendendo idosos também, tanto em domicílio quanto no consultório. E me dei muito bem, foram muitos anos, eu tenho pacientes até hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho paciente que eu acompanho, na verdade já dei alta, voltei em vários modelos,
já foi psicoterapia, depois já foi orientação familiar, depois foi treinamento de cuidadores e inserção dos cuidadores na família, e hoje eu faço gerenciamento do caso, com todos, eu coordeno toda a equipe de profissionais e cuidadores junto com a família e tal. Então, essa paciente tem 34 anos que eu acompanho, Olha. sabe? Muito interessante. Então, na verdade, foi minha primeira paciente. Ela já era uma idosa, mas eu ainda não tinha o conhecimento, a minha primeira cliente de consultório. Então, eu fiz essa segunda especialização e cliniquei, continuei. Então. Depois disso, com os anos, o meu marido, que é terapeuta ocupacional também, ele sempre estudou e gostou muito da área de dependência química, por uma questão pessoal, porque ele tem uma questão com álcool, que ele se perguntou um dia na vida qual era o sentido do uso da substância na vida dele, e se perguntava, e tecnicamente também ele sempre trabalhou com isso. E aí, nós fundamos começamos um trabalho de tratamento de dependentes químicos. Eu já tinha um interesse pessoal nessa área e sempre estudei muito, porque eu tenho familiares dependentes químicos, e depois me casei com uma pessoa que tem essa experiência na vida, e tenho alguns filhos, né, meus filhos, tem 2 dos meus filhos que são dependentes químicos mesmo, e que tiveram graves problemas, inclusive um deles continua com problema e está numa crise muito profunda atualmente, né, com isso. E aí, eu então fui estudar dependência química. Eu já estudava fora das universidades. Eu sempre estudei Alanon, Naranon, todos os programas, toda a literatura da área assim de social e comportamental, eu sempre estudei. E até que um dia eu fiz uma especialização também em prevenção e tratamento na Universidade Estadual de Minas Gerais, e então me especializei. E aí, com a clínica, eu comecei a estudar profundamente, e aí eu fiquei 25 anos estudando dependência química também, né? Então, hoje, com 58 anos, o mercado de trabalho está, assim, bombando, e com essa questão do coronavírus, eu já passei por muitas situações, assim, de muito sucesso profissional, e depois eu mesma, e uma queda desse sucesso, no sentido, não, deixa eu ver se eu falo sucesso. Eu sou bem sucedida em termos da minha prestação de serviço, porque eu sou uma pessoa estudiosa e trabalhadora, então, quando eu faço, as coisas saem bem feitas. Agora, só que, às vezes, diferente de um histórico, o consultório às vezes enche, às vezes diminui, pela própria situação do país, como agora, ou mesmo minha, porque muitas vezes também em momentos pessoais, por exemplo, eu pus mais energia no consultório, menos energia, entendeu? Então, às vezes a gente luta pelo paciente para que ele fique, tem horas que a gente não dá conta disso e deixa aí, né? Então, tem essas situações. Mas então eu já vinha pensando assim, eu me desliguei da organização da Terra da Sobriedade, né, que eu fui terapeuta, fui voluntária, eu vivi vários papéis lá. E cheguei também a ser gestora, mas me exigia demais, é uma relação que me pesa muito, porque meu marido está junto, e a gente é muito amigo, a gente se entende muito, mas em termos de trabalho a gente pensa completamente diferente. Então era bem desgastante. Então, eu saí. E aí, eu mantenho só o consultório. Com essa situação do coronavírus, começaram os atendimentos online, nós fizemos até uma força muito grande para o nosso conselho refletir e nos autorizar, pelo menos monitoramento, orientação, porque, de repente, os nossos pacientes ficaram completamente sem acesso, né? E eu atendo pessoas com risco de vida, confusão mental, uma série de coisas, né? Então, nesse período de isolamento social, e mesmo antes eu já vinha me perguntando o que eu quero fazer profissionalmente da minha vida, entendeu? Eu não sinto que eu não tenho vontade de parar de trabalhar, mas eu sinto que eu aposentei de um modo de vida e eu quero começar um outro modo de vida, e eu já tenho feito isso em relação ao meu corpo, às minhas amizades, o meu tempo, eu tenho mudado a minha roda da vida, eu tenho mudado ela
bem, assim, tenho deixado ela bastante mais solta, porque eu já fui muito, já me senti muito presa pelo trabalho, pela família, pelas necessidades pessoais, minhas limitações, né? E hoje eu sinto que eu tenho, a minha roda da vida é igual dois discos, um que fica no fundo e outro que eu posso rodar do jeito que eu quero, sabe? Só que eu não sei para onde seguir, então eu pedi sua ajuda, Pedro, porque eu não sei se eu me estabeleço no consultório. As pessoas têm me solicitado muito que eu comece a fazer algum tipo de trabalho na internet, sabe? Pessoas do mundo. Eu estive na França, porque meu filho mora lá agora, e, e várias pessoas me pediram para atendê-las em psicoterapia, outros idosos, sabe? Outras pessoas querem orientação por causa de dependência química. Tem um monte de gente que me pede para falar sobre prevenção nas escolas, prevenção na família. E eu sinto que eu tenho muito conhecimento, mas tem horas que eu falo, gente, se eu começar a falar, uma hora eu falo de velho, uma hora eu falo de prevenção, uma hora eu falo de esquizofrenia, o povo vai falar, pô, essa mulher é doida, assim, sabe? E eu me identifico muito com você, porque você, Pedro, é uma pessoa que tem vários conhecimentos profundos de vários assuntos como eu, então eu sinto que você me entende, porque nem todas as pessoas, muitas pessoas acham isso loucura, acham que a gente é meio, né, mas eu tenho Fica no isso. meio do caminho, né? Não, não decide se é especialista ou se é generalista, né? Eu tive uma formação na minha época muito generalista e isso me favoreceu demais, demais. Aham. Agora, o mercado exige umas especializações, entendeu? O mercado exige. Mas eu não estou muito ligando para o mercado, assim, de alguma maneira. Eu não tenho vontade de fazer alguma coisa só pelo mercado. Mas eu também não estou fora do mercado e nem quero ficar. Então, eu quero uma orientação nesse sentido, de uma constelação profissional, Aham. se pode me esclarecer, talvez uma área que eu me identifique mais, ou que talvez tenha mais perspectiva. Eu também tenho um interesse de melhorar financeiramente. Eu Uhum. despertei para o valor do dinheiro muito recentemente na minha vida. Eu sempre tive dinheiro, mas eu nunca liguei para ele, e agora eu comecei a dar o devido valor a ele, sabe? Fiz as pazes. Tem sido uma época de muita conciliação com as áreas da É. minha vida que estavam como é que ignoradas ou deixadas de lado ou até rejeitadas, né? Entendeu? É isso. Já tem alguma coisa em mente? Tipo assim, você está à beira de uma bifurcação, digamos assim, ou uma trifurcação, não sei, né? Ou Isso. você está à beira de algo desconhecido. Você já tem alguns caminhos, alguma coisa que. Tem alguns caminhos, e inclusive um deles é um desconhecido, que eu considero. Por exemplo, Ah, assim, não me assusta pensar que eu possa começar do zero alguma coisa que eu nunca fiz. Não me assusta absolutamente. uhum, Então, é, caminhos já percorridos como esses que eu te falei. Eu tenho o consultório, que eu posso investir no consultório e eu já tenho, inclusive, planos de negócio para o consultório, assim, o quanto que eu precisaria me dedicar e que tipo de ações fazer para o consultório me dar o sustento que eu necessito, né? uhum. Eu não tenho ainda uma visão, porque o mercado está mudando muito, então eu não tenho ainda ferramentas técnicas para me dizer se isso, qual é a chance disso dar certo, entendeu? Uhum. Só tenho a minha experiência e conversa com colegas, né, da minha área. Isso seria, talvez continuar o que você sempre fez, mas de uma forma um pouco diferente, não sei. Por exemplo, hoje as pessoas, na minha época, eu já ia falar isso, mas assim, eu nunca anunciei o meu trabalho no consultório. Isso nunca Aham. foi né, como terapeuta, isso nunca foi uma prática minha de anunciar. Eu sempre recebi pacientes por indicação, ou do próprio paciente, dos próprios pacientes, ou de colegas e tal. Hoje eu vejo que é muito frequente as pessoas anunciarem.
seus trabalhos, entendeu? Então, isso talvez fosse uma possibilidade, anunciar o meu trabalho, de criar um Instagram profissional, então tem várias possibilidades, né? Continuar no consultório seria uma. Ok. A segunda seria criar um infoproduto, entendeu? Seria trabalhar na área de infoproduto com orientações ou venda de algum produto, que nessa área, nessa linha de infoproduto, eu penso tanto na prevenção do uso de drogas para crianças, adolescentes, famílias, orientação familiar, sabe? Porque é uma área que eu domino muito e que tem muita necessidade, que eu me sentiria muito bem fazendo, porque é uma coisa que eu sei que as pessoas precisam, e isso me satisfaz muito, sabe? Assim como o consultório, né? E eu atingiria mais pessoas, né? Eu acho que eu poderia ajudar bem mais pessoas do que só no consultório, que é um corpo a corpo, entendeu? Essa perspectiva me agrada muito, porque o consultório, ele prende muito a gente. E eu não tenho mais sentido tanta vontade de ficar presa no consultório, sabe? Por exemplo, os atendimentos virtuais estão me ajudando muito, porque eu gosto de andar, e eu quero andar, porque eu tenho como base da minha vida a minha família, e meus filhos moram fora, e eu gostaria de visitá-los, e o consultório, na forma como eu trabalho hoje, ele não me permite isso, porque eu atendo pessoas graves, que têm uma dependência do terapeuta durante um determinado período, né? É toda uma elaboração de uma transferência que demora, sabe? Sim. Então, por isso eu comecei a pensar no infoproduto, porque eu quero ter um pouco mais de liberdade, né, do que... eu penso também em uma outra coisa que tem surgido na minha vida e que é novidade, mas que tem me trazido uma certa alegria, aliás, bastante alegria, mas que eu não sei a perspectiva financeira disso. Essa é uma que talvez tenha menos, quer dizer, eu tenha mais dúvidas sobre o retorno financeiro dela. Os meus filhos têm começado a empreender vários serviços, e eles têm me pedido, eu tenho ajudado a eles na criação de conteúdo. E no estudo do marketing, quer dizer, como eu também estou estudando essa questão de infoproduto, eu tenho produzido conteúdo para eles, sabe? E feito pesquisas, e isso tem me dado uma alegria muito grande, porque eu estou estudando, tenho aprendido muito e tenho realmente dado uma sustentabilidade no trabalho deles, técnica e tal. Então, e eles têm me convidado a isso, falando, mãe, você podia ficar aí no backstage sendo uma produtora de conteúdo, sabe? Só que eu vou ter que esperar eles terem sucesso financeiro para eu também ter. Então, mas essa é uma via também, porque eu acredito que eles vão ter e que só não. Então, é isso. São essas perspectivas que eu vejo, sabe? Assim, tem umas coisas de sonho da minha vida que, por exemplo, eu tenho me dado agora, depois que eu me desliguei dos meus trabalhos mais formais mesmo, assim, eu tenho olhado mais para o meu lado criativo, sabe? Para a minha criatividade. Então, eu comecei a dançar, a bordar, a desenhar, eu tenho feito mandalas, que é uma coisa que eu já fiz uns cursos há muitos anos atrás, eu estou retomando o estudo e a prática. Tenho feito cursos de ilustração infantil, porque eu escrevo livrinhos para as minhas netas e já escrevi para os meus filhos, agora eu estou retomando para as netas, está sendo maravilhoso. Então, essa área da arte me chama de uma forma e que às vezes eu tenho vontade de largar tudo. E se eu tivesse realmente dinheiro, eu não trabalharia, eu faria só isso, entendeu? Eu faria bonecas, eu escreveria livros, eu começaria a fazer coisas na área de arte, né? Mas eu sei que essa é uma via mas que é uma coisa que me traz muita paz,
sabe? E que eu até você acho que eu poderia ganhar dinheiro, mas não sei ainda quanto tempo. Nesse caminho, eu ainda não investi tempo para fazer projeto, Uhum. entendeu? Tá. Quando você se depara com essas possibilidades, qual é o sentimento que você tem? Você consegue identificar? O que que te fez buscar esse atendimento aqui agora? Mas o que que te fez não aqui, né? No sentimento. É, O que... eu sinto um entusiasmo, Uhum. assim, o meu peito queima de vontade de realizar isso, de estar feliz de estar buscando. Só que Ah, se eu fico muito tempo curtindo isso e percebendo isso, assim, no silêncio da observação e no contato comigo, eu sinto que isso começa a queimar demais e vira uma certa ansiedade, entendeu? hum, Porque aí começa a vir para os ombros, sai aqui do coração e começa a vir para os ombros no sentido de peso, assim, quase que se eu não decidir, eu não vou sair do lugar. Então aí daqui, ó, ele vem para cá, tá? uhum. E vira uma Ok. ansiedade, uma certa ansiedade com angústia, assim, puxa vida, por que que eu não consigo resolver? Ah, Entendeu? Alguns anos na minha vida eu já achei que eu conseguiria conciliar essas coisas, como eu já conciliei. Mas a vida era outro, o ritmo era outro, minha potência, minha força de energia de trabalho era outra, entendeu? Então eu conseguia ler 7 livros ao mesmo tempo. Eu estudava línguas, eu lia minhas leituras religiosas, eu lia romance e eu lia tudo que eu ainda precisava saber, entendeu? aham. E era bom. Hoje eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Aí eu tô lendo dois, aí um eu já falo assim, não, onde é que eu estava? Então eu reconheço que eu mudei, e eu quero respeitar esse ritmo, sabe? É, Ok. Então vamos começar a experimentar. tá. Pode ficar em pé e dá alguns passinhos para trás, se tiver espaço, só para poder te filmar melhor. Aí, ok. Ok. Você agora vai acessar esse lugar que você me falou. Você está de frente para essas possibilidades, todas que você me falou, inclusive mais uma que é aquela do desconhecido, né? E deixa vir o que vier no seu corpo. Imagina que você está de frente para esses caminhos e agora você tem que escolher. Vem esse sentimento. Hum? Aqui à minha direita, essa, a sensação da criatividade ficou aqui Uhum. à direita. Aham. E, e eu sinto como se eu tivesse abandonado. Me dá uma tristeza de saudade, sabe? Tipo assim, essa era eu, por que que eu não fui? Entende? Ok. Né? Muito bem. Ok. Olhe para essa criatividade agora, nesse local que você situou ela. Ela está à sua direita. Olhe para esse local. Imagina que está você aí, né? A sua criatividade. Eu me Você sinto bem. consegue visualizar a pessoa? Pode ser você mesma ou alguma forma. Imagine ela como uma pessoa. E diga para ela isso que você me disse. Diz assim: eu sinto que eu te abandonei.
consigo ver uma pessoa, eu vejo uma cor vermelha, rosa, parecida com essa blusa. E uma calor. E eu sinto uma dúvida, assim, não sei, não consigo ver, eu só sinto. Se eu vejo uma pessoa, eu vejo como meio uma boneca de pano, meio bruxa, sabe? O que eu consigo perceber é isso, assim, como um espantalho que juntou um monte de coisa, aquelas meias coloridas com remenda, alguma coisa meio enjambrada, mas simpática. Acho que Então, é o esforço que eu estou agora fazendo para tentar ver se sim. como é uma pessoa ali na criatividade, entendeu? É Além meio. de olhar para lá, vire o seu corpo para ela mesmo. Fique de frente para ela. Isso. Ok. Agora, Ana, experimenta o lugar dela e olhe para onde você estava. E preste atenção no seu corpo. Eu me senti melhor aqui. Uhum. Posso voltar lá? Fico aqui. Pode, pode voltar. Eu me senti melhor assim, mais leve, sabe? Aquela ideia do ombro. E quando Uhum. eu olhei para esse lugar, a sensação que eu tive foi assim, mas como você ficou careta? Como você, como você encaretou, sabe? E você sabe que está me ocorrendo aqui que eu me encaretei. Realmente eu me sinto que eu tomei uma forma profissional com uma expectativa de ter um sucesso financeiro. Eu acho que eu entrei na forma do que seria uma pessoa que talvez eu tenha posto na minha cabeça que desse jeito eu teria sucesso financeiro, entendeu? Porque no meu imaginário, esse lugar aqui não ganha dinheiro, Aham, perfeito, entendeu? perfeito. É um lugar Uhum. muito alternativo, é um lugar muito, não sei. E você sabe que o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi dando aula de yoga, eu me lembrei aqui agora. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi, ué. E hoje eu vejo tanta gente ganhando dinheiro com yoga e eu acho que eu preciso desvincular essa ideia de forma de trabalho com dinheiro, sabe? Ó, presta atenção. Você tá aí nessa posição, ok? Você escutou ela dizendo para você como você ficou careta. Como que é ouvir isso? O que que gera em você ouvir isso? Uma necessidade de justificar para ela, de dizer assim, eu fiquei assim porque eu precisava sobreviver, talvez ganhar dinheiro, eu acho. Diz para ela assim: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu reconheço.
Eu reconheço. que eu agi um pouco por medo, Por medo. por segurança, por sobrevivência. E eu fiquei assim. Eu esqueci de você. Você até estava perto de mim, mas meus olhos não se voltavam para você. Porque meus olhos estavam buscando a segurança. E você não é segurança. Você é vida pura. Eu sinto muito. Foi a forma que eu achei de sobreviver, de cuidar das crianças. E agora, a vontade que mais explode no meu peito é olhar para você de novo e te ver dentro de mim. Ana, experimenta dar um passo para a esquerda. Você vai representar uma outra coisa agora. Aí você está representando uma outra coisa. Ainda está oculto, eu vou abrir para você no final, tá? Só presta atenção no seu corpo. Localiza aí no espaço. À sua direita está a Ana Luísa, a atual, né? E ali um pouco à frente, mais à direita, a mesma Ana Luísa, porém, naquela outra forma de ser. E você aí, sem saber quem você é. O que é que aparece no seu corpo? Uma sensação de medo, Ok. assim, Ó, ah, de expectativa, né? uhum, Mas, assim, ok. Volta para o lugar da Ana Luísa. Olha para Ana Criativa. Agora, experimenta novamente o lugar dessa Ana Criativa. Olha para Ana que está pedindo ajuda, para Ana Careta. Experimenta dizer, eu vou falar umas palavras. Se você sentir verdade nessas palavras, você repete em voz alta falando para ela. Se não, é só não repetir, tá bom? Experimenta dizer assim. Realmente, seus olhos não estavam vendo direito.
realmente seus olhos não estavam vendo direito. Porque mesmo nas escolhas que você tomou, eu estava presente. Porque mesmo nas escolhas que você tomou, eu estava presente. Mesmo quando você agiu por segurança, eu agi junto com você. Mesmo quando você agia por segurança, eu agia junto com você. Não existe aqui e aí. Nós somos uma só. Não existe aqui e aí, nós somos uma só. É verdade. A única coisa que existe que atrapalha essa nossa relação é o medo. A única coisa que atrapalha essa nossa relação é o medo. É medo. Mas mesmo quando ele está presente, nós nunca nos separamos. Mas mesmo quando ele está presente, nós nunca nos separamos. Posso estar e ganhar dinheiro também. Eu posso estar assim, ganhar dinheiro também. Você tem seu amor do jeito que você é. Difícil. Parei de te ouvir. Ah, tá. Olha para ela. Você tem todo o meu amor do jeitinho que você é. Você tem todo o meu amor do jeitinho que você é. Essa Olha foi para. mais difícil. Ah, ok. Essa foi mais difícil. Ok. Apesar de ser uma verdade. Olha para ela e diz assim: é difícil para você É difícil para você aceitar o meu amor por você. aceitar o meu amor por você. É difícil. É difícil para você se abrir para que eu possa me expressar junto com você. É difícil para você aceitar que eu possa Se abrir para que eu se abrir para que eu possa me expressar junto com você, em você, através de você. vejo essa sua dificuldade. Eu vejo a sua dificuldade. Mas eu sempre soube experimenta o lugar da Ana Careta de novo. Oi? Experimenta o lugar da Ana Careta de novo. Olha para a Ana Criativa e diz assim: eu quero me abrir para você. Eu quero me abrir para você?
Eu quero me abrir para você. Algo ainda me segura. Algo ainda me segura. Ana, você consegue perceber se... Imagina que algo te segura por trás, não deixa você ir para frente. Em qual lado você percebe que segura mais? Lado esquerdo ou lado direito? Ele, Então, olhe para o seu pai atrás de você, à sua direita. Se uhum. vire e olhe. Como é que você enxerga ele? Grande, pequeno, triste, feliz? Eu enxergo ele triste, com um esforço muito grande para vencer na vida, no trabalho, financeiramente. Ok. Experimenta dizer para ele assim: meu querido pai, Meu querido pai, eu vejo eu quanto vejo você se esforçou. quanto você se esforçou. E eu te admiro tanto por isso. E eu te admiro tanto por isso, Que eu continuo também me esforçando. que eu continuo também me esforçando. Eu estou aqui, pai, adulta, Eu estou aqui, pai, adulta, com os filhos criados. com os filhos criados, Tudo deu certo. tudo deu certo. E eu ainda luto pela sobrevivência. E eu ainda luto pela sobrevivência. Por favor, pai, Por favor, pai, me mostre o mundo de uma forma diferente do que eu aprendi. me mostre o mundo de uma forma diferente do que eu aprendi. Confie em mim, pai. Confie em mim, pai. Me dê a sua força Me dê a sua força para que eu esteja na vida para que eu esteja na vida e para que eu possa me relacionar com o mundo para que eu possa me relacionar com o mundo de forma viva, de forma viva, pois é andando para frente que eu vou honrar a sua história. apresentando para frente, que eu vou honrar a sua história. Assim eu te vejo grande Assim eu te vejo grande e eu posso ir adiante, e eu posso ir adiante, porque eu vi que crescer não precisa ser para cima, mas pode ser para frente. porque o que crescer não precisa ser para cima, mas pode ser para frente. Assim eu te respeito Se eu te respeito, e faço mais por todos nós. eu faço mais por todos nós. Como que é falar essas coisas? Tem verdade nisso? Sim, tem. Tem muita. Eu tenho muita clareza assim, de quanto que a relação com os meus pais influencia na minha vida, principalmente de trabalho financeiro mesmo.
mas também no meu casamento, na educação dos meus filhos, como tudo, né? Uhum. Ah, eu sou uma pessoa muito sensível e muito obediente. Uhum. E, e eu tenho muita clareza do quanto que eu sou fiel aos mandatos familiares, sabe? Uhum. E, e como eles são muito pesados, demais da conta para mim. E eu tenho agradecido a Deus todo dia como que eu tenho conseguido superar isso cada dia, sabe? Com ajudas infinitas de várias formas e várias forças, cada uma de um lado. E, e a minha presença aqui hoje, né, o pedido de ajuda que eu fiz para você, tem muito a ver com isso, porque eu tenho me sentido muito presa Uhum. a eles. Eles têm um problema financeiro muito grande, eles não têm uma harmonia na vida, né? Uhum. Você E pode, você pode, inclusive, olhar para os dois agora ali atrás. eu quero olhar, posso olhar para o lado da mãe? Olha para os dois. Olha para os dois. E Olha que engraçado. Tinha um representante aí para onde você está olhando, né? Você nem lembra, né? aqui era o lado da novidade, né? Não É. é? Não, era uma outra coisa. Nós vamos falar ainda. Era para olhar para a mãe aonde? Não, onde ela tiver. Onde ela tiver. É que o pai Olha, estava lá e eu achei que a mãe estivesse aqui. olha para ela e diz também, mãe, dentro de você, mãe, Dentro de você, mãe, eu fui formada, fui formada, fui alimentada, alimentada, protegida. protegida. E você me carregou dentro de você. Você me carregou dentro de você. E quando eu nasci, E você quando eu nasci, estava comigo você esteve comigo. e está comigo até hoje. Está comigo até hoje. Quando eu olho para isso, eu vejo o tamanho do seu amor por mim. Quando eu olho para isso, eu vejo o tamanho do seu amor por mim. E quando eu vejo este amor, E quando eu vejo este amor, eu te vejo, mãe, muito grande. eu te vejo, mãe, muito grande. E como é bom poder te ver grande. E como é bom poder te ver grande. Hoje eu vejo que existe a mulher Hoje eu vejo que existe a mulher e existe a mãe. e existe a mãe. Eu escolho ficar com a minha mãe. E eu escolho ficar A minha mãe. com a minha mãe. Pode olhar também para o pai e fazer o mesmo movimento. Hoje eu vejo que existe Hoje o homem. que existe o pai e o homem. Isso. E eu escolho ficar com meu pai. Meu pai. E acolher vocês dois dentro de mim. E acolher vocês dois dentro de mim. Me olhem com bons olhos se eu fizer diferente. Me olhem com bons olhos se eu fizer diferente. Como que você está imaginando o semblante deles agora?
É muito interessante porque com o meu pai eu vejo mais problema, assim, uma insatisfação porque ele não conseguiu, ele não se sente vitorioso profissionalmente, porque ele não Uhum, estudou, ele não ganhou o dinheiro que ele precisava, uma uhum, série de infortúnios, né? Mas como pessoa, ele é muito feliz. sim. Como pessoa, ele é feliz. E foi a pessoa que me ensinou a felicidade. A Aham, minha mãe, a minha mãe, ela é uma excelente profissional, super bem sucedida, inclusive financeiramente, mas ela não se sente feliz como pessoa. uhum, Então, isso é um nó aqui dentro do meu coração, assim, sabe? sim. E que me deu muita clareza aqui agora, assim, quer dizer, eu não tive um modelo de pessoa, essa integração pessoa profissional feliz, sabe? Uhum, uhum, As pessoas são uma coisa, o profissional é outra. uhum. E eu sinto que isso tem muito a ver comigo, mas eu não sei exatamente como agora, assim, sabe? Experimenta parar agora, pode até fechar os olhos e dizer assim para Posso os sentar dois. aqui? Posso Pode, sentar? Deixa eu sentar um pouco aqui. fechar os olhos. Você vai ter uma conversa íntima com os dois agora. Experimenta dizer coisas assim. Em mim, Pai, você é totalmente realizado. Dentro de mim, você é totalmente realizado. Cada passo profissional que eu dou na minha vida, você participa. Quando eu me realizo, você se realiza também. E assim eu te reconheço e te respeito, mesmo que você mesmo ainda não veja isso. Em mim, mãe, dentro de mim, você é totalmente feliz, porque eu olho para você e o meu amor por você é imenso, do jeitinho que você é. Então, em mim, eu te acolho, mesmo que você, pessoalmente, não acolha a si mesma. Dentro de mim, eu te acolho, sem querer te mudar. Quando eu falo com minha mãe, eu vejo uma imagem de brasa e fumaça preta. As brasas vermelhas e a fumaça preta. E quando fala a última frase, eu te aceito, sem querer te mudar, esse é o meu propósito, mas
eu tento viver assim, mas eu ainda me sinto com um desejo de que ela fosse diferente, entendeu? Porque me incomoda profundamente o fato dela ser como é. Mas eu sou grata porque eu devo muito a ela ser como ela é, porque foi uma referência para mim ser diferente, entendeu? Uhum. Então, eu tenho muita gratidão, mas a aceitação disso é muito difícil para mim. Eu consigo diferenciar a mãe da pessoa com muita clareza. Foram anos e anos também de terapia, de oração, de tudo que você possa imaginar. Porque eu, inclusive, admiro ela muito como profissional, ela sempre me ajudou muito como mãe, mas como mulher, como pessoa e como mulher, eu tenho algumas questões diferentes, então tanto ela quanto meu pai, mas eu olho para eles e falo, que bom que eles foram assim, porque eu realmente pude ver e ser diferente, porque eu lembro que quando eu era, sei lá, pré-adolescente, né, eu, uma única menina no meio dos meus irmãos homens, e eles viviam bagunçando na rua, era turma de rua na época, né, e aí, às vezes, eles faziam muita coisa errada e saía correndo, né, Uhum. e às vezes alguém machucava no meio, e eu falava, gente, lá fulano ficou para trás, me doía aquilo. Aí eles falavam assim, antes ele do que eu, antes ele do que eu. Aquilo me matava, eu falava, gente, que horror, né? Mas hoje eu olho e falo assim, não, não com essa mesma maldade, mas eu compreendo isso assim. Que bom que eles foram quem são, porque eu pude ser diferente, e eu prefiro ser como eu sou do que ser como eles foram, entende? Você pode E talvez experimentar ainda. eu entendo que talvez eles não tiveram oportunidade de ser diferente. Eu espero que ainda tenham, porque a vida não acabou, né? Uhum. E, mas eu, de todo jeito, eu tenho tentado ser diferente, tanto deles quanto de mim, deles dentro de mim, tudo isso, né? Quer ver o que que pode acontecer, ó? Olha para sua mãe novamente. Para ela assim. Minha mãe, Minha mãe, eu sinto muito. eu sinto muito. Eu me senti maior do que você. Eu me senti maior do que você. E ainda me sinto. Ainda me sinto, às vezes. Eu acho que eu sei o que é melhor para você. Às vezes eu acho que eu sei o que é melhor para você. Essa sua tristeza me incomoda muito. Essa sua tristeza me incomoda muito. E eu queria muito que você não fosse assim. E eu queria muito que você não fosse assim. Quando eu me vejo, eu vejo o tamanho da minha arrogância. Quando eu me vejo, eu vejo o tamanho da minha arrogância. Eu quero fazer. Se você conseguir. Eu Não deixo. ouvi. Experimenta Não ouvi. Tá falhando, seu microfone tá falhando. O microfone tá Acho que falhando. quando o cachorro late, ele puxa o meu microfone. Ah, ele para? Porque o som vem Jura? pra cá. É. Ó. Ah, entendi. Se eu fechar o meu, quer? Não. Experimenta dizer pra ela assim, ó. Mãe, eu deixo você sofrer. Mãe, eu deixo você sofrer. Francamente, eu deixo. Esse sofrimento é seu. Esse sofrimento é seu. Essas questões são suas.
Essas questões são suas. E dentro do seu coração E dentro do seu coração deve haver dores que eu não conheço. devem haver dores que eu não conheço. Talvez eu nunca tenha respeitado isso. Talvez eu nunca tenha respeitado isso. E hoje eu vejo E hoje que eu mesmo vejo, dores, dentro dessas dores, que mesmo com essas dores, você veio até aqui. que mesmo com essas dores você veio até aqui. Então eu vejo a sua força. Então eu vejo a sua força. Eu deixo você com as suas dores. E eu deixo você com as suas dores. Você consegue deixar mesmo? É difícil, mas é o meu propósito. Eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho Isso. feito isso com todo o meu esforço, tanto fisicamente, por exemplo, agora ela acabou de ser operada e eu fiquei 15 dias com ela, e aí, quando ela melhorou, eu falei, não, então eu vou voltar para minha casa. Ela falou, não, mas fica mais, fica mais. Eu falei, não, não, não vou ficar mais. Sabe Uhum. assim, em outras épocas eu ficaria o tempo que ela precisar, que ela achava que precisasse. E eu fui largando a minha vida. Você Uhum. pessoalmente sabe disso, que quantas coisas da minha vida eu larguei, né? E eu acho que esse tempo de estar comigo mesmo, ele foi muito usado para estar com os outros, por causa Uhum. das dores dos outros, entendeu? Uhum. E foi tanto isso que chegou num tempo em que eu não podia nem cuidar mais das dores dos outros, porque a minha dor ficou imensa, Aham. do afastamento de mim comigo mesmo, entendeu? Uhum. Por isso eu acho que eu tenho questionado tanto o consultório, assim, tem sido, apesar de hoje eu ter uma capacidade de conhecimento imensa, de ajudar pessoas, eu acho tem horas que eu acho um atrevimento da minha parte, sabe? Porque eu não estou ainda me sentindo justa comigo mesma, sabe? Sei. De então Olha esses para sua últimos mãe. anos, né, Acho só que para tá encerrar, cheio de bom. esses Hum. últimos anos tem sido uma tentativa de voltar para mim, sabe? Por isso que eu parei o trabalho todo, de voltar o meu tempo, a minha casa. Uhum. Depois de 30 anos, eu estou numa casa só minha de novo. Só minha mesmo, sem ninguém, sem meus filhos, sem meus pais, sem ninguém. A minha Ah, casa, as minhas coisas. Isso tem sido muito precioso, né? O meu tempo, né? O meu gosto, está sendo muito bom. Porque eu tenho conseguido deixá-los lá. aham. Apesar de que ainda tem um sino que toca, assim. Então, tem um sino, mas eu já não reajo a ele com tanta imediaticidade, sabe? Aham. Financeiramente, porque apesar deles ganharem juntos mais do que eu, até ano passado eu ainda ajudava eles financeiramente, o que eu acho um absurdo, entendeu? Olha para ela, então, e diz assim: Mãe, Mãe, a partir de agora, a partir de agora, eu estarei junto, eu estarei junto, olhando com você olhando com você para as suas dores, para as suas dores, até onde você queira olhar.
até onde você queira olhar. Mas eu não vou mais te ajudar a carregar Eu não vou mais te ajudar a carregar o que é seu, o que é seu, porque eu percebo que eu não posso fazer isso. porque eu percebo que eu não posso fazer isso. E sempre que eu tento fazer, fica pesado. E sempre que eu tento fazer, fica pesado. Assim, eu poderei também olhar para os meus clientes e Assim, pacientes eu também poderei olhar para os meus clientes, pacientes, de uma forma diferente. de uma forma diferente. Apenas olhando com eles para as suas dores. Apenas olhando com eles para as suas dores, Até onde eles quiserem olhar. até onde eles quiserem olhar. E não mais ajudando-os a carregar o que lhes pertence. E não mais ajudando-os a carregar o que lhes pertence. Parece que assim o trabalho fica mais leve. Parece que assim o trabalho fica mais leve. Fica E mesmo, fica continua mesmo. sendo verdadeiro e bom. E continua sendo verdadeiro e bom. Parece que assim eu posso deixar de ser careta. Parece que assim eu posso deixar de ser careta. Acho que sim. Que mandato pesado, puxa vida. E eu sinto que no casamento é a mesma coisa, assim, a ordem familiar, sabe? Ah, Eu tenho observado, assim, os rancores, as mágoas, os papéis. Puxa vida, como que isso infiltra na vida da gente, nos comportamentos da gente, nas crenças, né? Sem a diz gente assim, querer, quando você vê, você pode pintar a parede que for, que a infiltração tá lá, é, né? experimenta uma última pílula, ó. Ah, Faz um compromisso com você mesmo agora. Se você quiser fazer, né? Claro. sim, Eu jogo fora a seriedade necessária para cuidar do que é do outro. eu jogo fora a seriedade necessária para cuidar do que é do outro, Porque o que é do outro nunca esteve nas minhas mãos. porque o que é do outro nunca esteve nas minhas mãos. A única coisa que eu tenho nas minhas mãos A única coisa que eu tenho nas minhas mãos são as minhas atitudes. são as minhas atitudes. Todo o resto eu jogo fora. Todo o resto eu jogo fora. E aí não precisa ser mais sério, E aí não precisa mais ser sério, porque pode ser vivo. porque pode ser vivo. Experimenta agora dar um passo para a esquerda, entrar de novo naquele representante oculto e ver o que que acontece. Não, Nada? um Muito bem. arrepio nas pernas, um arrepio nas pernas.
Um arrepio nas pernas, igual meio um tesão. Opa, que beleza! Sabe quem que é esse representante aí? Ah, É o dinheiro. é. Que bom! Arrepiou todo. Agora subiu para os braços. Oh, beleza! Subiu para os braços. Ai, que delícia! Pois é. Sinta o dinheiro na sua vida agora. Coisa, Pedro, arrepiei inteiro. Que coisa boa. Ah, que Poxa. bom. Que bom. Que bom. Bom, eu acho que a gente já pode parar um pouquinho. Que bom. Você viu Que que coisa, né? Eu até estava meio duvidando dessas sensações físicas, assim, estava me achando tão desconectada. Nossa, impressionante. você vê que a gente poderia ter olhado para as escolhas, mas não é necessário. Se a gente olha para quem está escolhendo, eu acho que é mais. É, Olha para quem está escolhendo. E aí as escolhas, eu costumo dizer assim, qual que é a missão nossa na vida, né? É difícil definir a missão nossa na vida, né? Ah, vamos definir nosso propósito, né? É um troço tão assim. E eu fico vendo, olha para dentro do corpo. Nós temos as hemácias, as células do sangue, né? Você acha, uhum, né? O que que a hemácia faz? Ela vai lá no pulmão, pega o oxigênio e leva para o corpo e vai fazendo essa troca, né? Trocando oxigênio e gás carbônico a vida dela inteira, né? Essa é a missão dela, né? Esse é o sim. propósito dela. Você acha que ela faz isso porque disseram para ela que é necessário ou porque ela descobriu que esse é o propósito? Ela faz isso, ó, e cada célula nossa é um ser vivo, né? A É, célula é viva, né? Ela faz isso porque essa é a natureza dela, né? E eu acho que a maior angústia nossa é que nos contaram que a nossa natureza é escolher as coisas e não ser, escolher e não ser. E aí, quando a gente olha para quem está escolhendo, talvez aconteça um movimento de leveza, de poder olhar para as coisas e ir fazendo naturalmente. E de repente, algo novo pode acontecer. Você sabe que hoje, Talvez. quando eu acordei, eu falei isso com o Ronaldo, o meu marido, eu falei com ele assim, pela primeira vez na minha vida, eu acordei me sentindo como uma criança que não tem o que fazer. Porque o meu único compromisso hoje comigo mesma era conversar com você e isso para mim era leve, não era pesado. Aham. Entende? Mas assim, eu tô conseguindo me libertar. Essa quarentena tem me feito muitíssimo bem, porque eu gosto muito de ficar sozinha, parada, assim. E eu tô nessa intenção e nesse trabalho de ser, e não de fazer, porque o fazer é consequência do ser, né? Uhum. Então, eu não tava com preocupação de se eu ia almoçar ou não, se eu ia comer alguma coisa ou não, se eu tinha que telefonar para alguém ou não, sabe assim, não porque eu não marquei, é porque eu não tinha. Eu só queria, hoje, a única coisa que eu queria era viver e Uhum. encontrar com você, entendeu? Por Uhum. mais outras coisas que tenham ainda para eu fazer aí, mas que eu possa ou não fazer, entendeu? E presente de E dia. Mas olha, eu tenho trabalhado por isso, mas no trabalho budista, não é trabalhar fazendo esforço, não. É Sim. não fazendo esforço, entendeu? É Aham. não fazer. Então, hoje de manhã eu abri o WhatsApp aqui, eu tô com uns WhatsApp assim, 360, 180 mensagens, estou pensando como que eu vou acabar com essas pessoas do meu WhatsApp, assim, como é que eu tiro? Então, mas sem nenhuma obrigação, assim, de consolar ninguém, de procurar ninguém, de sentir saudade de ninguém, de nada, porque eu não estou sentindo.
Não estou sentindo, não é uma verdade assim que eu estou preocupada com alguém, que eu estou com saudade, com alguma necessidade, nenhuma necessidade, nenhuma hoje. Nossa, eu acordei e falei com ele, falei, Ronaldo, eu estou me sentindo igual uma criança, porque eu acordo, Pedro, há alguns anos já, eu tenho acordado dolorida de bruxismo, sabe assim, porque eu acho, cada vez mais eu tenho me descoberto o tanto que eu estava tensa para ser uma coisa que eu não sou. O corpo vai se apertando, né? E a gente, se não prestar atenção no corpo, quando você assusta, já tá com trinca Eu no dente. perdi 2 dentes, eu quebrei 2 dentes por causa do Olha, bruxismo. Os olha. 2 dentes por causa de bruxismo, mesmo com placa. Então eu falei, não, gente, eu tô me autodestruindo. A minha dentista, que é minha cunhada, falou comigo, você tá se comendo. Para com isso, acaba com isso. E aí eu comecei a acabar, né? Saí do Uhum. trabalho, saí do casamento, assim, fui embora, fiquei 5 meses fora, ano passado fiquei 3. E tô indo. E tem funcionado, e te agradeço muito, porque hoje me esclareceu demais, estou me sentindo tão leve aqui, ó, Ah, que bom, essa que bom. leve, nossa, eu estava com essa ideia de, precisava falar essas coisas para os meus pais, na hora que Você você estava percebe falando, que é hã? assim, eu vou aqui te percebendo, né? E vou falando o que vai me vindo na mente, assim, o que vai chegando, né? De insight. E a terapia, nesse caso nosso, está nesses momentos onde dentro de você se revela uma verdade. Né? Nem é tanto o falar ajuda muito, né? Porque ele leva a um revelar, a um afastar os falsos, né? E a terapia está aí, tá Mas nesse engraçado que eu fiquei esse último 20 dias na casa dos meus pais. E eu senti tudo isso, mas eu não Aham, falei. Eu não aham. falei, hoje eu falei. Foi tão Olha, importante falar, que foi muito legal. importante falar, sabe? Quando a gente fala, a gente materializa, né? É muito importante falar, muito importante falar. Nossa, muito importante. Com a minha mãe, especialmente, foi muito importante falar, sabe? Essa- eu sigo várias canais no Instagram e de constelação, e essa semana um falou sobre a mãe é que traz o dinheiro e o pai é o que faz permanecer, não é isso? Uma visão meio simples assim, mas é É, parecido. O caminho é por aí. mas hoje, quando você começou a falar isso, me veio esse post assim, com uma Ah, clareza assim, de que como que esse fluxo aconteceu na minha vida, sabe? De É muito bom. Agora tem que chocar esse ovo aqui, ó, o que que eu curtir faço esses. normalmente? A gente tem um atendimento, eu peço sempre para esperar 7 dias sem comentar com ninguém. Por quê? A gente comenta, a gente elabora, né? A gente passa, Sim, elabora a fala, e aí aquilo pode tirar um pouco a força do que é fora da mente, né? Que é uma essa mudança que precisa mexe no vir, nível né? informacional, né? E aí, depois de 7 dias, eu entro em contato de novo, a gente faz um novo contato e aí comenta sobre as minhas impressões, né? Sobre se alguma coisa nessa semana aconteceu diferente, né? A gente pode fazer assim também. Tá ótimo, tá ótimo. E ir se observando, né? Isso, foi isso que eu estou Você te já falando. Tem percebeu que agora fenomenologia, né? ficar quietinha para observar, chocar esse ovo aqui, deixar É. isso germinar e nascer aqui, né? Com novas ideias, novo comportamento, Uhum. né? Estou em paz, viu? Estou muito feliz que a sensação aqui é de muita paz, muita Que paz. coisa boa. Que E bom. de uma expectativa, quer dizer, não uma expectativa, mas uma disposição boa. Não sei para quê, não, mas uma disposição boa, assim. Estou sentindo uma energia boa, né? Que bom, Pedro. Estou tão feliz de você me ajudar. Eu também. É uma Isso. honra, né?
Para mim também A é. terapia foi com Ana Luísa na Terra da Sobriedade. Pois é, mas isso é Eu muito bom. Aí eu tô testando, que bom, isso é muito bom. Eu acho isso muito gostoso, a gente poder trocar experiência e trocar. Porque nem sei se é só conhecimento, não. Eu aprendi muito com você sobre conhecimento, competência e atitude, lembra? lembro. Então, eu acho que existe às vezes atitudes e competências que às vezes um pouco de conhecimento com muita atitude e muita competência para usar esse pouco conhecimento é tão bom quanto, É, né? É isso aí. acho que quando a gente deixa a vida se manifestar, que o conhecimento é uma ferramenta, né? Uhum. Se eu vou agir a partir do conhecimento só, eu estou agindo a partir do que é morto, né? É apenas uma ferramenta. Mas quando a É gente isso. deixa a vida ir se manifestando, quando a gente diminui um pouco e deixa a vida, a própria vida pega a ferramenta e age com E aquela leva. ferramenta. Ah, isso eu não tenho Age dúvida. vivo, né? Que bom, fico muito feliz, Ai, sou ai, muito grata. Muito, muito eu bom. também Espero agradeço. que também possa ter ajudado a quem vai assistir, Ah, com né? certeza ajuda. Muito bom, muito bom. Então a gente fala daqui a 7 dias, Beleza, tá tá, bom? combina. Tá joia. Um Um beijo beijo, pra Ana. você, Dá uma querido. Obrigada. descansada boa nessa Casa Branca aí agora. Isso, pois é. Tá joia. Não sei se vai durar até passar essa quarentena, mas se durar, você vai ser um dos primeiros a vir cá, Ah, tá bom? beleza. Bom demais. Tá. Um beijo, viu? Beijo, Ana. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.